Acho que é uma coisa que eu demorei até para entender, que tudo que a gente faz, na verdade, é político. E todas as matérias que a gente escolhe fazer também são políticas. E quando eu entrei na Super, eu fazia matérias que eu achava que, enfim, eram legais para revista, e o pessoal ia gostar de ler. Aos poucos eu fui, enfim, entendendo que se eu fizesse coisas que eu achava importante para mim e para o mundo, ou que pudessem gerar um efeito que melhorasse a vida das pessoas, seria mais legal do que fazer qualquer matéria. Então, foi o que foi acontecendo ao longo do tempo. Comecei a fazer muita matéria de gênero, muita matéria sobre os direitos dos gays, muita matéria sobre, enfim, minorias. E assim eu fui me especializando. Aí, em 2013, eu fiz aquela campanha Chega de Fio-Fio com a Ju. Eu fiz a pesquisa que arrecadou os dados, os números, as estatísticas sobre o assédio nas ruas, e aí eu vi que, enfim, minha área de interesse mesmo era o feminismo, e quando eu voltei para a Super, eu tento fazer o maior número possível de matérias sobre isso e que ajudem a impactar a vida das mulheres de alguma forma. É difícil fazer bom jornalismo sem tempo, sem pagar direito às pessoas, porque a gente sabe que freelance de jornalista ganha muito pouco, pouquíssimo, as tabelas não são atualizadas há 10 anos, assim. Então é uma coisa difícil mesmo, mas a pessoa tem que conseguir viver de apurar uma reportagem, de apurar, de fazer entrevista, de ir atrás da notícia. Então tem que ser bem pago e tem que ser imparcial, né? Tipo, você não pode sair da redação já com uma agenda a ser cumprida ou querendo escrever o que os chefes mandam. Isso é informação, e as pessoas, enfim, na hora que leem o infográfico, elas não imaginam, mas dá muito trabalho apurar um infográfico. Hoje em dia eu já não apuro, faz um tempo, desde que eu sou editora, eu raramente vou atrás de apurar um infográfico, eu edito, né, e coordeno. Então a ideia é minha, e aí, geralmente a ideia é minha, aí eu falto um repórter para apurar isso, que vai para a rua, vai entrevistar as pessoas, vai descobrir o que a gente precisa, e aí eu tenho um par, tem um designer lá na revista, e aí a gente escolhe como que vai retratar. Então tem diversos tipos, dá para fazer um infográfico com base em foto, base em 3D, base em, sei lá, ilustração. E aí eu, com o designer, a gente escolhe como contar essa história, se vai usar raio-x, se vai usar linha do tempo, se vai usar, enfim, o que a gente vai usar. E aí a gente pauta também um ilustrador que é o equivalente ao repórter. Como eu faço um tipo específico de jornalismo, que é o jornalismo de revista, e que não é necessariamente quente, né? Não é hiper quente, no sentido de que as notícias mudam minuto a minuto, ou tem que fazer uma cobertura do escândalo no Congresso, ou enfim, qualquer coisa que seja. Eu tenho um pouco de tempo, assim, e eu também posso mergulhar em grandes assuntos, e assuntos muito complexos para tentar simplificá-los. Isso quer dizer que eu leio muitos livros, por exemplo. Se a matéria do estupro, eu acho, essa que citaram, eu acho que eu li uns 4 livros inteiros, assim, de cabo a rabo. Fora os papers e os estudos e entrevistas com os especialistas. Então, acho que esse é o método que eu mais gosto. Na verdade, o que eu mais gosto mesmo é ler o estudo, ler o livro, e só depois começar a falar com fonte. Porque senão a gente chega muito cru, você chega mal preparado para a entrevista, você não consegue fazer as perguntas que o assunto merece. Então, esse é o jeito que eu prefiro apurar. Está difícil para o jornalismo impresso, está muito difícil fechar a conta. Cada vez menos pessoas estão comprando revista ou jornal, e é muito, muito, muito importante que esses veículos não morram, porque bom jornalismo só vai existir com estrutura e com dinheiro, enfim, eu acho que as pessoas têm que entender que a informação vai ter que ser paga, e ela não precisa ser nesses grandes veículos, mas para o site, para o jornalismo independente se sustentar, ele também tem que ter uma fonte de renda. Então as pessoas não vão poder querer ter todas as notícias do mundo abertas na internet. Ainda não se encontrou esse modelo de negócio que seja sustentável. Então, eu acho que, assim como a gente paga, né, teoricamente, Netflix, o Spotify, para você consumir cultura, arte, acho que também
importante que as pessoas entendam que você vai ter que pagar para consumir boas notícias e que é importante que isso seja assim. Ainda tem uma resistência, né? Você vê quanta gente fica compartilhando links mentirosos ou links de sites que não tem nada a ver com jornalismo e não sabe diferenciar isso de uma fonte confiável, né? Então ainda é complicado isso. Mas eu sou esperançosa. É um espaço muito importante, que eu acho que ele não tem como acabar, porque ele cumpre um papel que não pode não existir.